Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A notícia caiu como uma bomba no início da tarde desta terça-feira. Rafael Veiga, um dos pilares do Palmeiras nas últimas temporadas, solicitou formalmente sua saída do clube. A informação, inicialmente tratada como rumor, foi confirmada por fontes próximas à diretoria alviverde, deixando a torcida em estado de choque. Veiga, que completou 300 jogos com a camisa do Verdão em junho de 2024 e se tornou o maior artilheiro do clube no século ao lado de Dudu, vinha sendo um dos líderes técnicos e emocionais do elenco. Sua decisão, portanto, surpreende não apenas pela importância dentro de campo, mas também pelo momento em que ocorre. O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro de 2025 com 22 pontos em 10 jogos, à frente de Flamengo e Cruzeiro. A diretoria do Palmeiras ainda não se pronunciou oficialmente sobre o pedido de Veiga, mas fontes internas indicam que o clube foi pego de surpresa. O técnico Abel Ferreira, que recentemente se tornou o treinador mais vitorioso da história do clube com 10 títulos conquistados, também não comentou o assunto publicamente. Sabe-se, porém, que Abel sempre teve Veiga como um de seus homens de confiança no elenco. O pedido de saída de Veiga ocorre em um momento delicado para o clube. Apesar da liderança no Brasileirão, o Palmeiras vem de uma derrota por 2-0 para o Flamengo no Allianz Parque, resultado que acirrou a disputa pelo topo da tabela. Além disso, o Verdão está envolvido em outras competições, como a Copa Libertadores e a Copa do Brasil, onde Veiga vinha sendo peça-chave. A torcida, naturalmente, reagiu com perplexidade nas redes sociais. Muitos expressaram incredulidade diante da notícia, enquanto outros tentaram entender os motivos por trás da decisão do camisa 23. Há quem especule que propostas do exterior possam ter influenciado o pedido, embora nenhuma oferta concreta tenha sido divulgada até o momento. Veiga, que chegou ao Palmeiras em 2017, teve uma trajetória de altos e baixos até se firmar como titular absoluto a partir de 2020. Desde então, acumulou títulos e se tornou um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Em 2024, atingiu a marca de 100 gols pelo clube, consolidando-se como ídolo da torcida. O impacto da possível saída de Veiga vai além das 4 linhas. Sua liderança no vestiário e identificação com o clube são aspectos difíceis de substituir. Além disso, sua versatilidade tática e capacidade de decidir jogos importantes o tornaram uma peça insubstituível no esquema de Abel Ferreira. A diretoria alviverde terá que agir rapidamente para lidar com a situação. Se a saída de Veiga se concretizar, será necessário buscar reposições no mercado ou promover jogadores da base para preencher a lacuna deixada pelo meia. Nomes como Estevão, que já vem se destacando, podem ganhar ainda mais protagonismo. Além disso, o clube precisará gerenciar o impacto emocional no elenco e na torcida. A saída de um ídolo pode afetar o ambiente interno e a confiança do grupo, especialmente em um momento decisivo da temporada. A liderança de Abel Ferreira será fundamental para manter o foco e a competitividade da equipe. No mercado, a saída de Veiga certamente despertará o interesse de diversos clubes, tanto no Brasil quanto no exterior. Sua experiência, qualidade técnica e histórico de conquistas o tornam um alvo valioso. Resta saber se o Palmeiras conseguirá manter o jogador ou se aceitará negociar sua transferência. Enquanto isso, a torcida aguarda ansiosamente por esclarecimentos. A relação de Veiga com o clube e seus torcedores sempre foi marcada por respeito e dedicação, o que torna a situação ainda mais dolorosa para os palmeirenses. A esperança é de que, independentemente do desfecho, haja transparência e consideração mútua. O futuro de Veiga no Palmeiras, portanto, é incerto. Sua saída representaria o fim de uma era vitoriosa e o início de um novo ciclo para o clube. Cabe à diretoria, comissão técnica e elenco encontrar soluções para manter o alto nível de desempenho e continuar na briga pelos títulos em disputa. Em meio a essa turbulência, o Palmeiras segue sua caminhada no Campeonato Brasileiro, onde lidera a tabela com 22 pontos em 10 jogos. A equipe volta a campo no próximo domingo, contra o Cruzeiro, fora de casa, em um confronto direto na parte de cima da classificação.
A partida será um teste importante para o Verdão, que precisará mostrar resiliência e foco diante das adversidades. A presença ou ausência de Veiga no confronto ainda é uma incógnita, mas o time terá que se adaptar rapidamente às circunstâncias. Independentemente do desfecho, a situação de Veiga serve como alerta para a diretoria do Palmeiras sobre a importância de manter um elenco equilibrado e preparado para lidar com imprevistos. A temporada ainda reserva muitos desafios, e a união do grupo será essencial para superá-los. O silêncio de Rafael Veiga após o vazamento da notícia só aumentou a tensão nos bastidores. Nenhuma publicação em suas redes sociais, nenhum comentário nos bastidores, nenhuma manifestação pública. O Meia, conhecido por seu perfil reservado, preferiu o silêncio. Mas esse silêncio ecoou alto. Parte da torcida passou a especular que o pedido de saída teria sido motivado por desgastes internos, seja com a diretoria, com o treinador ou por questões pessoais que ainda não vieram à tona. Internamente, há quem diga que o jogador não estava satisfeito com a condução de sua renovação contratual. Ainda que o vínculo com o clube vá até o fim de 2026, Veiga já teria procurado a direção no ano passado para discutir valorização salarial. Os números astronômicos pagos por rivais a jogadores de menor expressão teriam provocado desconforto. Além disso, algumas promessas de bonificações por metas atingidas, segundo fontes internas, teriam sido cumpridas parcialmente. Esses fatores, somados à pressão crescente em cima do elenco, teriam feito Veiga repensar sua permanência no Verdão. Seu pedido não foi impulsivo, mas amadurecido ao longo de meses, o que agrava a situação para os cartolas alviverdes. Outro ponto relevante foi o suposto interesse de clubes do exterior. No início de 2025, rumores ligaram o nome de Veiga a equipes da Major League Soccer, do futebol saudita e até da Ligue 1 francesa. Embora nenhuma proposta oficial tenha sido anunciada publicamente, pessoas próximas ao jogador confirmam sondagens. A ideia de uma última grande transferência, aos 30 anos, começa a pesar. Do ponto de vista esportivo, a saída de Veiga mexiria no equilíbrio tático da equipe. Abel Ferreira, fiel a seu sistema baseado em mobilidade e posse de bola, sempre utilizou Veiga como um meia híbrido, armador e finalizador, com capacidade de infiltrar e marcar. Sua ausência exigiria uma reformulação imediata do esquema. Gabriel Menino, Rafael Veiga, Rios e Zé Rafael têm revezado no meio-campo, mas nenhum com a mesma capacidade de articulação e finalização. O jovem Luiz Guilherme, joia da base, vem pedindo passagem, mas ainda não tem o peso nem experiência para assumir a responsabilidade em jogos decisivos. A notícia também respingou no vestiário. Companheiros próximos ao meia, como Gustavo Gomes e Dudu, teriam tentado demover Veiga da ideia. O grupo teme que a saída do camisa 23 seja o início de um efeito dominó em um elenco que já começa a mostrar sinais de desgaste após 4 temporadas de alta intensidade. Abel Ferreira, embora evite se envolver em questões de contrato, teria sido um dos mais afetados. Segundo relatos, o treinador português ficou abatido com a notícia e demonstrou preocupação com o impacto técnico e emocional da possível saída. Veiga é um de seus homens de confiança desde 2020 e participou diretamente de todas as grandes conquistas recentes. A pressão agora recai sobre a diretoria, especialmente sobre Leila Pereira. A presidente do clube, que tem investido pesado na modernização da estrutura física e na estabilidade financeira, terá que mostrar habilidade política para contornar a crise. A imagem de estabilidade construída nos últimos anos pode ruir rapidamente se ídolos começarem a deixar o clube em clima de insatisfação. Enquanto isso, os bastidores fervem. O Conselho de Orientação e Fiscalização já cobrou explicações formais. Conselheiros próximos à torcida organizada relatam tensão crescente e exigem um posicionamento firme da presidência. O temor é que a saída de Veiga abra espaço para uma crise institucional em meio a uma temporada promissora. No campo, o Palmeiras tem respondido com profissionalismo. Após a derrota para o Flamengo, a equipe voltou aos treinos com intensidade. O foco é total no duelo contra o Cruzeiro, confronto direto que pode consolidar a liderança ou provocar uma virada na tabela. Mas é inegável que a ausência de Veiga nos treinamentos acendeu um alerta vermelho. A imprensa, por sua vez, já começa a especular nomes para a reposição. Meias como Alan Patrick, do Internacional, e Maurício,
que vem se destacando, aparecem como alternativas. Há também quem sugira um retorno de Gustavo Scarpa, atualmente na Grécia, embora seu desempenho recente não tenha entusiasmado. Com ou sem substituto à altura, a história de Rafael Veiga no Palmeiras parece caminhar para um desfecho amargo. Uma saída pela porta dos fundos, após anos de glórias e protagonismo, pode deixar feridas difíceis de cicatrizar no coração da torcida. Ainda mais se vier sem explicações claras. Mas há quem acredite em reviravolta. Alguns conselheiros articulam uma ofensiva de bastidores para convencer o jogador a ficar. Bonificações, extensão contratual e até participação em futuras campanhas institucionais estão sendo discutidas como tentativas de convencimento. O tempo, porém, é curto, e a janela de transferência se aproxima. Nas próximas semanas, o destino de Veiga, e talvez o rumo do Palmeiras em 2025, será definido. Até lá, a torcida respira tensão, misto de tristeza e indignação. Afinal, quando um ídolo pede para sair, não é apenas um jogador que se despede. É uma parte da identidade do clube que se desfaz. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Com a confirmação da liderança no Campeonato Brasileiro de 2025, o Palmeiras vive um momento paradoxal. Enquanto se afirma como força dominante em campo, enfrenta turbulências internas que podem abalar seu projeto esportivo. A saída de Rafael Veiga, caso se concretize, representa mais do que uma troca de jogador. Representa a perda de um símbolo, de uma referência construída com suor, gols decisivos e uma relação genuína com a camisa alviverde. A história de Veiga no clube é marcada por superação. Após um início tímido e um empréstimo ao Atlético Paranaense, ele retornou desacreditado por parte da torcida. Mas com trabalho, dedicação e gols decisivos, conquistou não só espaço no time titular, mas o coração da torcida. Seu gol na final da Libertadores de 2021, contra o Flamengo, virou imagem eterna nos murais do Allianz Parque. Talvez por isso a notícia tenha doído tanto. Não se trata apenas de uma decisão profissional, mas de um rompimento emocional. Há jogadores que passam, mas deixam marcas, e Veiga é um desses. Sua possível saída reacende uma velha ferida da torcida palmeirense, a de ver ídolos partindo antes do que gostariam. No cenário atual do futebol brasileiro, onde o poder de investimento dos clubes do exterior ainda supera o das principais equipes nacionais, esse tipo de saída se torna cada vez mais comum. Mas o Palmeiras vinha conseguindo manter seus principais nomes por mais tempo, e Veiga era a face desse sucesso. Sua permanência por tantos anos simbolizava a solidez do projeto palmeirense. Com a janela internacional de transferências prestes a abrir, o temor é que essa novela tenha um desfecho breve e doloroso. A torcida, já mobilizada nas redes sociais com hashtags de apoio ao Meia, pede que ele repense a decisão. Campanhas com vídeos, montagens emocionantes e até caravanas programadas para o próximo jogo no Allianz estão sendo organizadas para tentar comover o jogador. O Palmeiras, por sua vez, sabe que não pode se apegar ao passado. Mesmo que Veiga saia, o projeto precisa seguir. A diretoria já iniciou conversas com representantes de possíveis substitutos, e nomes como Gustavo Scarpa, atualmente no futebol inglês, e Gabriel Sara, em alta na Europa, foram mencionados como possíveis alvos para reforçar o setor criativo. Nos próximos dias, cada movimento será acompanhado com lupa pela torcida, imprensa e bastidores do futebol. A dúvida que paira sobre a academia de futebol é se Veiga ainda entrará em campo com a camisa 23 ou se já vestiu o manto pela última vez. O silêncio do jogador até aqui só aumenta o mistério e o impacto da situação. Caso sua saída se confirme, será inevitável relembrar os grandes momentos que protagonizou, gols em clássicos, títulos, provocações inteligentes contra rivais e a frieza nas cobranças de pênalti. Veiga não foi apenas eficiente. Foi emblemático. E deixar esse tipo de jogador sair exige mais do que argumentos financeiros, exige coragem, planejamento e, acima de tudo, respeito à própria história. No vestiário, o clima é de incerteza.
Companheiros evitam tocar diretamente no assunto, mas a ausência de Veiga nos treinos táticos desta semana já foi suficiente para alimentar ainda mais as especulações. O técnico Abel Ferreira, apesar de manter o discurso de foco e preparação, sabe que terá que reconstruir não apenas a tática, mas a confiança do grupo diante da iminente perda de seu maestro. A partida contra o Cruzeiro no próximo domingo ganhou contornos que extrapolam a disputa por pontos. O duelo em Belo Horizonte pode marcar a despedida de Rafael Veiga, ou então a confirmação de seu afastamento do elenco. A torcida, mesmo à distância, promete mobilização, com faixas de apoio e cânticos direcionados ao meia. A esperança, ainda que tênue, é de que ele mude de ideia e permaneça. Nos corredores do clube, alguns dirigentes veem a saída de Veiga como um ciclo natural, um passo esperado dentro da trajetória de um atleta em seu auge. Para outros, trata-se de um erro estratégico que pode comprometer o desempenho do time no segundo semestre. Internamente, discussões já apontam para a necessidade de repensar a política de renovação e valorização do elenco para evitar novas perdas. A relação entre clube e ídolo, nesse momento, encontra-se em seu ponto mais delicado. Um pedido de saída nunca é simples, ainda mais vindo de alguém que construiu sua história com profissionalismo e carisma. Mas o futebol não é feito apenas de gratidão. Também exige decisões difíceis, cortes dolorosos e, muitas vezes, despedidas que ninguém queria viver. Rafael Veiga ainda não deu uma palavra à torcida. O silêncio tem sido seu maior escudo, ou talvez sua forma de respeito. Aqueles que o conhecem dizem que ele está dividido entre o coração e a razão, entre o carinho que sente pelo clube e o desejo de um novo desafio. Seja qual for a escolha, marcará uma página definitiva na sua trajetória como atleta e na história recente do Palmeiras. Se confirmar sua saída, Veiga deixará o clube como um dos maiores nomes de sua geração. Com títulos, números expressivos e uma relação rara de lealdade com a torcida, ele cravou seu nome no coração do palmeirense. Uma partida a mais ou a menos não mudará isso. Mas um gesto, uma palavra ou até mesmo um último olhar para as arquibancadas pode selar com dignidade um capítulo vitorioso. Para o Palmeiras, o momento é de ação. Mais do que repor Veiga, será preciso encontrar novas lideranças, reanimar o elenco e manter viva a chama que levou o time ao topo do futebol brasileiro nos últimos anos. É nas adversidades que se revelam os projetos mais sólidos e os clubes mais fortes. Se conseguir transformar a saída de Veiga em impulso, o Verdão pode sair ainda mais maduro. O torcedor, esse eterno apaixonado, seguirá acreditando. Porque mais do que jogadores, o que permanece é a camisa, a história e o grito vindo das arquibancadas. Rafael Veiga pode até sair, mas sua trajetória jamais será esquecida. E a próxima vez que a bola rolar no Allianz Parque, o eco de sua passagem ainda estará presente, seja em forma de saudade ou de gratidão. Se o futebol é feito de heróis, Rafael Veiga foi, sem dúvida, um dos maiores do Palmeiras neste século. E agora, diante da possibilidade de um adeus, a torcida terá que lidar com a realidade mais dura do esporte, até os ídolos partem. Mas as histórias que eles deixam, essas jamais saem de campo. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.